Oi, 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 pessoal, tudo bem? Querida, tudo bem, Marília? Como estão as coisas por aí, pessoal? Bom, vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre esterogestação. Deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo, né? Então, a gente está fazendo uma sequência de lives, a gente está falando um pouquinho mais sobre esse universo, não só da criança, mas também dos pais e principalmente da mãe, né? A gente tem olha, eu me perdi no comentário, que essa música é para derreter. Realmente, Manu, eu amo essa música, eu sou completamente apaixonada e eu acho que eu ouvi os 9 meses todos os dias e ela me emociona de falar, né? Ela fazia parte da minha playlist, né? É incrível. Então, a Manu também tá aqui, acho que a Manu pode interagir bastante, né, Manu? Que a gente tem aí uma troca bem legal, bem intensa. E a Manu teve um puerpério completamente diferente do meu. A Má tá aqui também, a gente conversou bastante enquanto eu tava grávida da Meli, antes da Meli nascer. Foi super bacana. Então a gente está começando com uma série de lives aqui, a gente está colocando temas para votação. Todo mundo sabe que eu trabalho com crianças há muitos e muitos anos. E depois que eu fiquei grávida, algumas coisas mudaram e o meu foco também mudou, né? Hoje eu olho com muito mais carinho para as mães, para os pais, né? Que colocaram esses filhos no mundo e que estão aí nessa luta, né? De educação, enfim, de tudo que acontece. Eu acho que principalmente nós mulheres, né? A gente acaba tendo esse turbilhão, né, tanto de informação quanto de hormônios, e enfim, é uma loucura. Ontem a gente falou aqui, né, eu coloquei para votação a vida intrauterina, hoje é a vida intrauterina e esterogestação, e ontem a gente falou sobre estou grávida e daí, ou o outro tema eram os palpites ganhou e a gente falou mais sobre os palpites. Hoje a gente vai falar sobre esterogestação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês estão a par do que está acontecendo, né? É uma teoria muito recente, que está chegando e está ganhando força agora. Eu até fiz uma colinha aqui, deixa eu baixar um pouquinho a música. Eu fiz uma colinha aqui porque é um tema muito técnico, né? Que a gente acaba realmente precisando de um estudo, precisando de uma dedicação, e eu não queria que deixasse escapar nenhuma informação. Né? Mais para frente a gente vai falar também detalhadamente sobre cada fase da esterogestação e enfim. O que é esterogestação, pessoal? Bom, estero é fora, né? Externo, e então a gente entende como fora do útero, né? A gente acaba entendendo como é um termo usado que é para definir essa gestação mesmo, depois que o neném nasce. Essa teoria, ela chegou e por essa teoria, o que acontece? Nós, seres humanos, nós temos uma gestação de 9 meses, mas esses 9 meses, eles são poucos para o desenvolvimento do feto, né? Se a gente parar para perceber, olhar na natureza, todos os mamíferos, eles nascem prontos, entre aspas, né? Muito mais prontos do que nós, seres humanos. Então, o neném, ele depende completamente da gente, completamente. Então, se você deixar o neném parado ali e sair, o neném vai continuar parado ali. No reino animal, não, né? Os bichinhos, eles já nascem, eles dão uma titubeada ali, mas logo eles já estão andando, né? Já estão caçando, enfim. Eles conseguem se virar sozinhos. As chances deles são maiores de sobrevivência se virando sozinhos, né? E nós, seres humanos, não. Então, o neném, ele é completamente dependente da gente, completamente. E então nessa esterogestação, principalmente os 3 primeiros meses, eles são muito delicados, né? Então o neném nasceu, esses 3 primeiros meses, ele ainda não se ligou que ele nasceu, né? Ele ainda está conectado, muito conectado com a mãe, com o cuidador principal, e ele não se ligou que ele nasceu, né? Ele ainda, para ele tá lá no útero ainda, ele tá ainda em desenvolvimento ali, ele tá naquele quentinho, naquele fofinho e protegido de tudo, né? Então as coisas não são bem assim. Para vocês terem uma ideia,
O certo seria que a criança, o que certo não é nem certo, né? Muitos estudos dessa teoria, eles falam que a criança, a gestação deveria durar 12 meses, ao invés de 9 meses, para que houvesse um desenvolvimento maior. Porém, o nosso corpo muito sábio, né, não conseguiria gestar uma criança por 12 meses, né? Ele não teria um parto natural rolando de forma tranquila, né, com 12 meses. Então, o nosso corpo foi se adaptando, a gestação ficou aí entre os 9 meses e depois o neném ainda continua em formação, né? Então, você vê as cólicas muitas vezes, o incômodo do neném. No útero não tem gravidade. Então, quando a gente coloca, às vezes, o neném de barriga para cima, ele se incomoda, né? Aquele peso, ele não está acostumado ainda com o peso do próprio corpo. Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter, são todos essas informações que são importantes para que a gente tenha, né? Que a gente consiga levar aí essa criança nesses 3 meses, principalmente de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, né? Então, aqui, vamos lá. A gente precisa reproduzir muito, e é muito importante a gente reproduzir aqui o ambiente uterino. A Má colocou aqui, ó, dormir de charutinho. Pra Bela funcionou super. Aqui em casa não rolou muito tempo, não, o charutinho, né? A Amelie, ela curtiu o colo mesmo. A gente tem por isso que a gente enrola o neném de charutinho, né? Por isso que a gente tenta reproduzir o máximo o ambiente do útero. Então, por exemplo, o som do útero. Hoje em dia a gente tem aplicativos, né? Que você coloca o sono do bebê ali e aí ele vem. E vem e já te dá o som ali, você não precisa se preocupar em nada. O som constante, né? A Amelie, ela adorava, amava dormir com o aspirador, né? Eu colocava ela no sling, desde piquitica, né? No sling. Acho que ela foi pro sling, ela tinha 15 dias. E passava aspirador na casa, ela dormia. Eu tomava banho, ela estava com meu marido, eu secava o cabelo, ela dormia. Por quê? Porque são sons que lembram ali o útero, né? Lembram o ambiente que ela estava acostumada, que é o útero. Então, aquele som, aquele chiado, né? O shhh, lembra o útero. Então, tudo isso remete a um local seguro para ela. Por isso que a gente fala o colo, a amamentação em livre demanda, porque lá dentro era livre demanda, né? Era o tempo inteiro, ela estava recebendo. Então, por isso que quando o neném sai, é muito importante que a gente mantenha a livre demanda também. Para a Bela foram 3 meses e meio para ela dormir, senão impossível. Né? Então, ou seja, ela ficou 3 meses e meio no charutinho, se sentindo ali. Eu tenho uma amiga também que o filhinho dela também, ela que me ensinou a fazer o charutinho, eu nem tinha filho, ela me ensinou, né, fazendo nele. Ele ficava ali e para ele estava tudo ok, para ele estava tudo bem, e para ele se sentia seguro, né, dessa forma. Cada criança é uma criança. A Amelie, ela ficava algumas vezes, quando ela estava mais incomodada, quando ela estava mais agitada, a gente enrolava, né, fazia o charutinho e resolvia bem. E na maternidade resolveu, né, porque aí chega em casa, muda tudo, é tudo completamente diferente, é uma loucura. Mas quando ela estava mais agitada, a gente colocava e funcionava. Para dormir mesmo, a Amelie, ela sempre dormiu super bem, né, principalmente durante a noite. Para dormir, ela já queria espaço, ela já curtia o espaço, ela já estava se adaptando ao espaço. Então, é muito importante que a gente mantenha tudo que o neném estava acostumado, né? Aquela posição fetal, o charutinho, porque o útero é bem apertado, e lembra a temperatura também do útero, né? Que era uma temperatura mais, não era nem quente nem frio, era uma temperatura ambiente ali, e então a gente tem que tomar muito cuidado também com o quente, com o frio. E uma questão que eu fiquei maluca quando a Amelie nasceu foi a questão da chupeta. Quando a Amelie nasceu, eu dei a chupeta para ela, né? Quando ela tinha 10 dias, eu falei, né? Minha mãe falou, e aí eu falei, quer saber, eu acho que realmente a gente pode dar chupeta, não pega nada, a chupeta maleada e tal. E aí eu dei a chupeta, ela se acalmou bastante, porque nesse momento ela tava numa livre demanda full time, né? Ela queria muito peito, muito, muito, muito.
E aí a gente falou, vamos dar, a gente pesquisou, pegou uma chupeta, tal, colocou. Ela ficou 10 dias de chupeta, porque aí eu realmente entrei em mim, né, em sã consciência, falei, não, gente, a gente não pode dar chupeta para ela agora, né? Ela começou a curtir a chupeta, ela curtia, mas ela acabava cuspindo quando ela dormia, tinha hora que ela não ficava com a chupeta, mas pra mim, eu não sei se foi psicológico, se não foi, eu comecei a perceber que ela estava com dificuldade em alguns momentos de pegar o peito. Então eu falei, não, parou, né? A gente conversou com a doula, que é algo super interessante, super importante de se ter, que é a doula, né? Ela foi um suporte pra gente, assim, e é até hoje um suporte incrível, porque a gente realmente precisa desse suporte psicológico, né, informativo, e a segurança que dá pra gente é coisa de outro mundo. E aí ela falou, olha, pesquisa, estuda, eu não daria, eu acabei dando pra minha filha, ela contou, né, ela falou assim, mas eu não daria por esse motivo, mas fica a critério de vocês. E a gente realmente foi pesquisar, a gente foi estudar, e a Amelie, ela ficou 10 dias com a chupeta, né? E aí a gente resolveu tirar a chupeta. Aí eu falei, vamos tirar no fim de semana, porque aí a gente fica, se ela ficar maluca, a gente tem o sábado e domingo para passar a noite acordado, e enfim, né? Nem percebeu. Por que eu tô falando da chupeta? Porque a gente entra na questão da sucção não nutritiva, que é muito comum que o bebê, ele sinta essa necessidade ao nascer, né? Principalmente nesses 3 primeiros meses. Ele sente essa necessidade. Então, muitas vezes que ele tá no peito, ele não tá mamando em si, ele tá só na sucção, né? E a sucção não nutritiva, ela é tão importante quanto a nutritiva. A nutritiva, óbvio, ele vai receber todos os alimentos, tudo bonitinho. E a sucção não nutritiva, ela também tá fortalecendo todos os músculos, porque o bebê faz um esforço danado para mamar, né? Então, assim, o cabelinho chega a suar. Pode estar frio que for, o cabelinho chega a suar. Então, é um exercício físico bem intenso para o neném, né? Então, é muito importante. E a Amelie, ela colocava a mão. Aí a gente ficou, por um tempo, né? Ai, meu Deus. Até hoje, as pessoas falam, nossa, mas é melhor mamar, melhor chupar a chupeta do que chupar o dedo. Melhor... Não é. O dedo é natural, né? Eu ouvi um médico muito, muito sábio dizendo, ele falou assim, eu nunca vi ninguém fazer uma cesárea de emergência porque o neném tá com o dedo na boca no ultrassom. E realmente, dentro da nossa barriga, o neném, ele fica com a mão na boca, ele põe o dedo na boca, ele tem essa sucção lá dentro, né? Ele fica com isso. Então, é completamente natural, né? É afetivo também. Muitas vezes o neném, ele precisa mais dessa questão do afeto, né? Do que do alimento ali naquele momento. A Manu, o bom de amamentar na noite toda é que na hora de nutrir a produção tá a todo vapor. Exatamente. Eu fiz uma pergunta pro pediatra, né? Eu quero fazer a doação de leite, né? E aí eu estudei, eu estudo, eu leio muito. E aí eu fiquei, mas a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu falei, já pensou, eu começo a doar leite, aí acaba meu leite. E não é assim que funciona, né, gente? A gente sabe que quanto mais é estimulado, maior é a produção de leite. E eu falei, mas eu vou perguntar, né? Eu morri de vergonha, né? Ridícula a pergunta, mas totalmente pertinente, né? Assim, para uma mãe de primeira viagem enfim. Eu perguntei, eu falei, olha, eu quero doar, tal. Ele falou, não, você vai doar, você vai produzir mais e mais. Então, essa sucção nutritiva, voltando para a sucção nutritiva, ela realmente é muito importante também para o neném. Às vezes é uma forma dele estar perto, dele querer carinho, dele querer colinho, dele querer aconchego, né? De toda essa questão aí. Outra coisa super importante nessa parte da esterogestação, vamos só recapitular, né? Que eu vi que uma mãezinha entrou agora, uma gravidinha. A esterogestação, o que ela é? Ela é a gestação fora do útero, né? Então, são principalmente esses 3 primeiros meses onde a criança, ela depende única e exclusivamente e ela ainda tá entendendo que ela tá chegando aí no mundão e que ela não é a mesma pessoa que a mãe, né? Elas se separaram. Então, ela continua em desenvolvimento e ela começa a perceber.
Pode ver por volta do 3º mês que a criança começa a perceber mais ainda o mundo. Eles são super espertos, né? Eles percebem tudo desde de pequenininho. Todo mundo fala, nossa, antigamente criança nascia com o olho fechado, hoje já nasce com o olho abertão. E realmente, eles são super espertos, mas eles começam de fato perceber o mundo, parece que tem um salto aí, né? Nesse 3º mês, eles começam de fato perceber o mundo a partir desse 3º mês. Um dia, conversando com uma amiga que tá aqui na live, ela tava me falando assim, falou assim, olha, eu acho que a esterogestação dura até mais do que os 3 primeiros meses. Eu acho que é a mesma coisa que o puerpério, né? Que a medicina coloca pra gente 45 dias em média, e às vezes é uma vida inteira, né? A gente sabe. Então, é muito importante que a gente tenha e dê muita atenção para esse início aí, né, de vida do bebê. Que a gente dê todo esse cuidado, todo esse carinho. Então, assim, é muito importante isso para a formação dele, né? Porque o que eu sempre falo aqui, a gente tá criando o ser humano, o adulto lá da frente e começa na vida intrauterina. Então, o que a gente fala com a criança quando ela tá na barriga, o que a gente consome de informação, de leitura, o ambiente que a gente frequenta, tudo isso já, de uma certa forma, já tá ali, já tá afetando, né? Já tá afetando o bebê, ele já tá começando a ter as suas percepções, né? Ele não tá com um bloquinho de anotação fazendo nada, né? Falando, olha, deixa eu anotar isso aqui, mas ele já tem as suas percepções. E esses primeiros meses de vida são cruciais, são fundamentais, né? Uma dica super legal, que eu até falei agora há pouco, foi o sling, né? A gente foi pro sling, ela era super pequenininha, eu tava super insegura, eu assisti muitos vídeos, eu tive orientação, ela ficava um pouquinho por dia, às vezes eu colocava, ela ficava nervosa, mas depois ela se acalmava, e isso tudo é muito importante e ajuda muito na questão da cólica, na questão do útero, né? Ele relembra muito, porque o neném ele fica numa posição quase que fetal aqui, e amarradinho, quentinho, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, porque o sling esquenta muito, até nos dias frios, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque chega a suar o nenenzinho e a mãe também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura. Esses dias eu mudei, né? Tirei do sling. O sling, ele é ótimo, ele ajuda a gente bastante. É volta, né? É volta. Então, às vezes, você para em algum lugar e você quer colocar o sling, é super complicado até você dar todas as voltas, ainda mais no começo, né? Que eu ficava treinando na frente do espelho e ficava com ela aqui, passando aspirador em casa. Então, mas mesmo assim, quando você sai na rua, você não tem onde ver, você fica mais incomodado. Eu mudei para uma mochila, né? Que chama Cochila, né? Da Colo Carregadores, que é muito bacana, muito legal. Então, assim que a Meli pôde, teve o peso e a altura, tava com a firmeza no pescocinho e tava bacana para ir para cochila, a gente já foi para cochila. Isso, nossa, a gente já foi, parece que eu tô aí há meses, né? Não, a gente foi aí semana passada para cochila e super funcionou e super funciona. Ela mama na cochila, ela dorme na cochila. Então, às vezes, eu tô caminhando, dando uma volta no quarteirão com ela aqui na cochila, quando eu olho, né? Tá cochilando, né? Então, é muito bacana por conta disso, né? E relembra muito esse ambiente uterino pro neném. Para ele é muito bom ele ficar quentinho, ele ficar, né, aconchegadinho. Então, é muito bacana. E o neném realmente acaba dormindo, porque, afinal, ele dormia muito tempo também no nosso ventre, né? E é engraçado que a gente fala, nossa, é impressionante, minha filha é baladeira, porque eu deito e ela começa a mexer. E é mais ou menos isso que funciona, porque quando a gente tá com o neném na barriga, a gente tá caminhando pra lá e pra cá, ele tá no embalo do dia, ele tá lá, embalado, né? E aí acaba que o neném acaba dormindo, ó, ele tá embalado e tal, por isso que ele gosta desse embalo durante, após, né, após parto. Então, ele acaba ficando ali, ó. Ó, Colo Carregadores acabou de entrar, quem precisar, então, da mochila, da cochila, só falar com eles que é incrível. Eu tava falando das cochilas agora. Então, é muito importante, porque acaba relembrando, remetendo esse balancinho, né? Acaba remetendo esse ambiente pro neném, fora que é uma delícia, né, gente? A gente quer mesmo contato físico, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer estar o tempo inteiro junto, acolhido.
né? A gente deveria, né, estar o tempo inteiro assim. Então é muito, muito, muito importante. E tem uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que é a questão crucial, assim, a gente ouve muito falar assim, nossa, você vai mimar essa criança, ela vai ficar no colo, né? Porque colo estraga, você vai deixar essa criança mimada. Como pedagoga, não como mãe agora, e também como mãe, mimar uma criança nada mais é do que fazer por ela o que ela é capaz de fazer. Ou seja, um bebê, você não vai mimar um bebê se ele chorar e você der colo. Muito pelo contrário, você está acolhendo aquele bebê, você está cuidando daquele sentimento que aquele serzinho ainda não sabe cuidar sozinho. Então, o colo, ele é essencial. Colo não estraga bebê, carinho não estraga bebê. E mimar é você fazer por uma criança ou por qualquer pessoa o que ela é capaz de fazer sozinha. Resumindo, muito colo, muito chamego, muito beijinho, isso é muito importante para a formação da criança lá na frente. Isso é muito importante para que ela se sinta segura, para que ela se sinta acolhida, para que ela veja o mundo com os olhos de uma perspectiva positiva, para que ela curta pessoas, para que ela goste, para que ela saiba dar amor. Porque quando a gente dá o nosso amor, a gente expressa o nosso amor, a gente ensina a criança. Nossa, Ângela, mas você ensina a criança mesmo com 3 meses de vida? Você ensina a criança quando ela está dentro da sua barriga. Você ensina a criança quando ela está ali em formação, você já está ensinando, você já está passando valores para ela, você já está passando sentimentos. Por isso que é realmente importante que a gente cuide disso mesmo, dos sentimentos. Para que a gente tenha essa destreza em tratar, em lidar com esses sentimentos, mesmo de um bebezinho. Mesmo não, falei errado. Principalmente de um bebê. Então, esses 3 primeiros meses, eles são realmente importantes, né, na formação dessa criança e desse futuro adulto. Quando uma criança chora, quando o bebê chora, ele não tá fazendo mãe, ele não tá fazendo birra, né? Ele tá ali, ele tá expressando uma necessidade dele. Então, você precisa acolher, e esse acolhimento, ele é imediato, ele tá ali. Tem dia que eu falo, nossa, eu nem ouvi a Meli chorar hoje. Quando ela fala, eu já peguei, eu já tô ali, já tô ali pra ela, eu tô ali pra ela, eu estou vivendo em função dela nesse momento. A cola aqui, ó. Se acolhermos imediatamente um amigo que chora e se sente triste, por que não fazer o mesmo com o bebê? Exatamente. Se a gente tem essa empatia com o mundo inteiro, não, vem aqui. Por que a gente não faz isso com o nosso bebê? Ah, porque tem que ficar no berço. Porque tem que chorar. Será? Né? Será que realmente? Criança... Ah, quanta gente não ouve? Nossa, é bom porque o pulmão tá funcionando bem. Gente, é um bebê, né? Ele não consegue lidar com os sentimentos dele. Ele tá ótimo, tá? Ele já saiu ali, fez todos os testes na hora que nasceu, ele tá ótimo, ele tá funcionando muito bem. Você não precisa deixar o bebê chorando, né? Ontem, na live de ontem, a gente tava falando sobre palpites e sobre o quanto eu também achava que a minha maternidade... eu engravidei. Quando a gente engravida, é um boom, né? De informação, é um boom de coisa. A gente vai falar até sobre isso na semana que vem. É um boom de tudo, porque você tá ansioso, você quer ler, você quer estudar, você não sabe o que tá rolando, do mesmo tempo você tá com medo, você tá com tudo, né? Tudo junto e misturado. E aí você planeja, óbvio, né? Porque você vai planejar, tá bom, eu engravidei, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu vou ter um neném e tal, eu preciso montar isso, preciso montar aquilo, A gente já começa aí tudo por um lado muito prático, né? E aí eu tava realmente preocupada. Olha só, fortalecer o pulmão, mas libera uma porrada de cortisol. Exatamente, o cortisol é aquele hormônio do estresse, sabe? Você imagina você inundar um bebezinho com todos esses, né? Com todo esse cortisol aí,
É um bebezinho, gente. É a mesma coisa quando ele não dorme direito, ele vai ficando irritado de sono, ele precisa das sonecas, o neném ele precisa, a gente... E é dever nosso proporcionar essas sonecas para ele, né? Esse ambiente tranquilo para que ele possa... para que ele possa tirar as sonecas dele, para que ele possa curtir aquele momentinho, né? Então é nosso dever por quê? Porque nós somos responsáveis por aquela criança. Na minha cabeça, não entra assim, eu vou para uma festa, eu junto uma cadeirinha ali, eu coloco meu nenenzinho ali, ele dorme. Não é ambiente para isso. Não vou me privar de estar, é óbvio que a gente tem que, né, eu percebo que a gente tem que também medir o que é legal pra gente naquele momento, que não é o que cabe, o que não cabe. Mas tem lugar de criança também, né? A criança, ela dorme muito mais tranquila. Eu vejo pela Meli. A Meli, ela vai fazer 4 meses na segunda-feira, e ela nasceu na pandemia, então os nossos passeios começaram bem depois, e os nossos passeios são as casas dos avós, né? Acabou. A gente não tem outra alternativa, e até porque ela é muito pequenininha também, não há necessidade. Então, a gente acaba que vai só para esses lugares. E eu percebo que quando a gente vai, ela já fica mais agitada, ela está conhecendo o mundo agora, né? Então ela acaba ficando mais agitada, ela está percebendo o mundo agora. Ou seja, ela saiu aí dessa esterogestação, saiu, entre aspas, né? Porque a gente ainda não tem uma medida certa de tempo que ela dura, mas ela está conhecendo o mundo agora e ela fica agitada. Aqui a Manu, impossível deixar um bebê chorar. Já tive vários gatilhos com ex-vizinhos que deixavam o bebê chorar a noite inteira. Realmente, é muito complicado, né? É muito complicado. Você sabe que eu tenho um problema sério aqui onde eu moro? Eu até coloquei nos stories aí ontem, que eu me emocionei de ver a criancinha brincando com o pai e o pai interagindo com a criancinha, e eu escutando a risada, escutando a brincadeira, porque eu só escuto a criança chorar e aqueles pais gritarem de uma forma excessiva, né? Com a criança, você fala, gente, como é que pode? Mas enfim, isso aí não é pra agora. Então é muito importante que a gente atenda o bebê sim, que a gente dê colo sim. E eu tava falando, que ontem eu comentei também, que a gente tem vários planejamentos, né? Não, eu vou me planejar, eu vou fazer isso, eu vou montar o quartinho do bebê. Olha que lindo, gente. Tem um bercinho, tem os tatames ali embaixo. Os tatames a gente usa bastante, né? Pra fazer nossas atividades, nossas brincadeiras, nossa tummy time. E o bercinho. Olha, a gente usa o bercinho também, gente, de vez em quando, durante o dia, porque aí eu montei a minha estação de trabalho aqui, né? No quarto dela, porque estou trabalhando de casa. Montei aqui, era um quarto que a gente só usava o trocador aqui para trocar a fraldinha, e acabo que fica um cenário, olha só, por quê? Porque eu dei, né, enfim, eu coloquei ela para dormir na minha cama, ela dorme na minha cama, eu não me imagino dormindo sem ela por enquanto, né, eu tenho certeza que esse momento vai chegar e pode coincidir muito com o momento dela de querer, né. Então, eu acho muito importante isso. Eu falar pra vocês porque eu cuspi e caiu na testa, né? Então, ela dorme na minha cama. A Doula falava pra mim, ela falava assim, Angela, mas você tá tão preocupada em montar o quarto? Pra quê? Se ela vai passar... O lugar que ela vai passar menos tempo é o quarto, e de fato é o quarto, né? Conheço pessoas que os bebês dormem no bercinho desde o comecinho e tudo bem, né? Mas aqui não funciona assim, pra gente, na nossa dinâmica não atrapalha em nada, né? A nossa vida aqui, na nossa dinâmica, ela dorme com a gente, ela dormia no bercinho, no carrinho, depois ela foi pra cama, a gente faz tudo com segurança, né? A gente mudou o nosso quarto, inclusive, toda essa dinâmica aí, para que ela ficasse com a gente. Então, é muito importante para ela, inclusive nesse período de esterogestação também, esse aconchego, né? Então, ela sabe que ela tá ali com a gente, é a coisa mais gostosa que tem, enfim. Outra coisa que a gente pode usar bastante porque ajuda o bebê nessa esterogestação, quando ele nasce, quando ele ainda tá percebendo o mundo, são banhos, né? Banhos de ervas, aromaterapia, aproveitando aqui que a Bianca entrou também para falar um pouquinho de aromaterapia, que é super bacana.
E a gente usa bastante com a Amelie também, que foi um presente incrível que ela nos deu. E isso funciona muito, né? O banho de ofurô. O banho de ofurô é muito legal, porque acalma o bebê, relembra o útero, né? A aguinha morninha, o movimento, então aquela gravidade ali, aquela pressãozinha é muito bacana e vale muito a pena, né? Ele alivia muito as cólicas também do neném. Assim como também, gente, uma super dica que alivia muito a questão de cólicas e até mesmo a agitação do bebê, né, que às vezes ele fica agitado, a gente não sabe o que é, né, não vem com a tecla SAP, é o banho de chuveiro. O banho de chuveiro ali, pele a pele, o neném no colinho, é muito gostoso, ele fica muito calminho. A Amelie já chegou até a mamar no chuveiro, quando ela descobriu que era eu que estava ali, né. Então, todas essas dicas são muito bacanas para que a gente relembre o ambiente do útero. Quando o neném estava no útero e que ele recebia todos esses estímulos, né? Então, ele estava ali quentinho, apertadinho, né? Porque o neném, ele cresce, ele fica grande, principalmente, né? Então, ele estava ali apertadinho, quentinho, ouvindo o som, porque ele ouve tudo o que passa, principalmente o organismo da mãe, né? Então, as artérias bombeando sangue, tudo para lá e para cá, enfim, ele acaba ouvindo. E o barulho que se aproxima são os chiados, como o de secador. Você não vai ligar o secador na cabeça do neném, né? Como o aspirador. Mas você consegue remeter com esses sons esse ambiente. A Silene falando, aqui é banho de chuveiro desde 10 dias do Gustavo, o momento do papai. Olha, isso é muito legal, porque é o que a gente vive falando. O pai, ele não amamenta, mas ele pode dar banho, ele põe pra rotar, ele faz dormir, ele leva água pra mãe, ele limpa a casa, ele ajuda dessa forma. E o que é realmente muito importante, né? Esse apoio em todas essas outras questões. A Bi colocou aqui o aplicativo Ruído Branco, ajudava demais com os meus pequenos. Eu uso o sono do bebê, né? Usei, hoje eu já não uso mais, hoje a gente acaba quase não usando muito, né? Bem raro. Mas tem aplicativo Ruído Branco, banho de chuveiro, que a Silene falou que é desde os 10 dias. A Amelie, ela começou a tomar banho de chuveiro, ela tinha 1 mês. Né? Começou com o Luiz, depois eu entrei. Quem deu o mês inteiro de banho nela, o primeiro mês na banheira foi ele, né? Ele aprendeu, a gente deu o primeiro banho, né, na maternidade. Então ela nasceu, a gente fez questão da Golden Hour, a gente fez questão das 24 horas sem banho para que ela ficasse com o vernix. E depois a gente banhou ela lá e a gente não quis que a enfermeira, a gente quis que ela orientasse, porém foi ele que deu o banho lá e assim seguiu. No primeiro mês, eu tinha medo, né? É muito louco tudo isso que acontece na nossa cabeça aí, né? Na gestação, no puerpério, né? Eu tinha realmente medo de dar banho nela na banheira. E ela adorava tomar banho, ela sempre gostou de tomar banho, ela nunca chorou para tomar banho, né? Ela sempre curtiu o banho, acho que justamente porque também remetia a esse ambiente que ela já estava habituada, né? Que era o útero. Então, ela sempre curtiu e então sempre foi numa boa, só que eu tinha medo de dar banho. Eu falava, gente, mas e se ela escorregar? Meu Deus, o que acontece? Tal. Tanto que eu fui dar banho, eu dei banho já nela na banheira, mas depois desse primeiro mês, depois que eu já tava dando banho nela no chuveiro, que ela já entrava, a gente combina uma dinâmica aqui, então cada um, entrou, leva ela, o outro tira, enfim, depende muito do dia, né, da correria do dia a dia. E aí uns dias fez bastante frio, eu falei, não, vamos dar, como o nosso banheiro não é dentro do quarto, eu falei, vamos dar banho nela dentro do quartinho dela, a gente aquece ali, dá banho e tal. Então, é super normal também, né, que a gente sinta medo, que a gente sinta todas essas aflições juntas. Aqui a Amelie é um anjo, meu Deus, podia ser treinadora de bebês. Quem sabe ela não começa, né, ser uma profissão aí pra ela. Vou colocar primeiro ela para fazer uns cursos de inteligência emocional, né, de treinamento comportamental ali com a Bianca, e aí a gente já coloca ela treinando bebês. Mas é muito legal, é muito gostoso. Então,
para a gente finalizar aqui, é muito importante que a gente siga todas essas dicas, que a gente também perceba como que funciona a dinâmica da nossa família, né? E às vezes até outras coisas vão surgindo, né? Outras habilidades, como que eu posso dizer? Outras dicas mesmo de mães que vão contando pra gente o que vai acontecendo, o que vai rolando, que funciona para aquela família, né? Então, a gente precisa realmente prestar atenção, muita atenção nessa esterogestação, que é quando o bebê nasce e ele tá se adaptando, né, ao mundo agora que ele chegou. Então, ele ainda tá nessa percepção de que ele não é a mesma pessoa que a mãe, que ele tá fora, que eles estão se desligando, que na verdade esse cordão só vai cortar lá na frente, né? Mas que eles estão se desligando e tudo que acontece também, né, com o bebê, porque ele continua em formação, né? Às vezes a gente fica, ai, mas ele tá com muita cólica, é natural, né? Ter cólica é natural. Alguns bebês têm mais, outros têm menos, né? Mas o que a gente puder evitar de medicamento, né? Tudo isso a gente precisa realmente evitar remédios, né? A gente consegue resolver com massagem, a gente consegue resolver principalmente com colo, que a gente falou hoje. O colo, ele é fundamental. E todas essas ações estreitam o vínculo, trazendo segurança e amor, Karine falou. E realmente é isso mesmo. A criança, ela precisa se sentir segura e começa desde quando ela tá na barriga. A hora que ela saiu, mais ainda, né? Ela precisa muito mais se sentir amada, se sentir respeitada e se sentir segura. Isso vai fazer com que ela tenha aí uma vida emocionalmente forte, né? Forte no sentido de embasada, de amor, de carinho, de respeito, que ela seja emocionalmente saudável, tá bom? Então, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre a esterogestação. A gente vai voltar ainda, a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema e muitas outras oportunidades, né? A gente vai se encontrar aí. Colo é tudo, dá uma segurança emocional incrível. A gente, quando acontece alguma coisa, a gente não procura um colo, não é? Então, assim, é realmente muito louco isso, né? Porque a criança, ela precisa. Olha lá, Doris, não pretendo ter filhos, mas amo você. Eu também te amo, sua linda. E assim, eu vou te convencer a ter filhos. Tadã! É muito gostoso, gente, é muito gostoso. E eu queria aproveitar aqui para agradecer Mila, Manu, Doris, Silene, Bianca, todo mundo que passou por aqui. A gente tem muita coisa para trocar ainda, né? Marília, querida, as nossas trocas, a gente precisa continuar, né? Eu tô aqui super com várias ideias, eu queria montar um grupo de mães, eu tô louca para vivenciar, tipo, uma roda de mães, sabe? Aquelas rodas de filmes que tem pra gente trocar realmente informações, para que a gente possa realmente se conectar. E é muito importante isso. Então, é isso, pessoal. Eu deixo aqui para vocês essa live, eu vou deixar gravada. Amanhã a gente vem aqui também falar sobre a primeira infância. E a gente, semanalmente, aí vai ter um encontro, tá? Excepcionalmente, essa semana são 3 encontros, mas depois a gente vai deixar semanalmente, tem muita novidade. Quem não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreve, porque tem muita coisa bacana chegando. Então, a gente vai... Ó, Manu, Roda de Mães é uma super rede de apoio, né? Realmente. Então, vamos nos apoiar. Vamos começar já. Combinado? A gente vai se falando, pessoal. Muito obrigada. Um beijo.